Então, vamos iniciar nossa gravação de hoje, do dia 21 de junho, onde nós ainda estamos falando sobre o tema de relacionamentos, né? Lembrando que, na visão de Bert Hellinger, o relacionamento, ele permeia todas as outras áreas da nossa vida. Se a gente não vai bem no nosso relacionamento, a gente também não vai conseguir ter sucesso tanto na nossa vida profissional, como na nossa vida pessoal como um todo. Então, tudo começa nos relacionamentos. Primeiro, na nossa relação com a mamãe, com o papai, com a gente mesmo. Isso a gente já vem aprendendo aqui ao longo de alguns dias. Mas hoje eu trouxe essa fábula, inspirada em alguns dos meus professores, que fizeram essa analogia, eu achei muito pertinente. Então, quis trazer também para vocês, voltado para a área dos relacionamentos. Percebam na vida de vocês que a raposa, assim como nós, ela queria algo e ela fez muito esforço para alcançar. Só que quando ela viu que ela não conseguia alcançar aquele algo que ela tanto queria, ela foi lá e estava verde, eu não queria mesmo. E quantos de nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, ou porque a gente não tem um relacionamento, ou porque vê uma pessoa que às vezes não é o jeito que a gente quer, a gente às vezes não vai para essa postura. Só que essa fábula, ela esconde uma chave sistêmica muito importante. Alguém sabe me dizer qual é a chave sistêmica? Eu sei que aqui tem a Fernanda, que é consteladora, Maria do Carmo, que também é consteladora. Alguém saberia me dizer? Nós já falamos aqui sobre algumas ordens. Alguém chutaria o que essa fábula, o que a raposa não entendeu? Que assim, talvez como nós também, a gente ainda não entendeu e por isso que a gente não está conseguindo conquistar nosso objetivo. Então, A ela Maria não do Carmo entendeu já está antenada, né? Que você está lá no nosso outro grupo. Fala, Fernanda. não entendeu que a união faz a força, né? E que o pássaro conseguiria pegar as uvas para ela. Sim, mas a chave aí está num outro ponto, que foi o que a Maria do Carmo falou. Mas Maria do Carmo, eu acho que está lá no nosso outro grupo, por isso que ela já sabe a resposta. Está aprendendo. Ela falou, é o tamanho. Ela Uhum. não sabe, ela não tinha noção do tamanho dela. Claro, quando a gente tem noção do nosso tamanho, a gente sabe que talvez, quase sempre, a gente vai precisar de algo maior para conseguir conquistar aquilo que a gente precisa. Assim como a gente vai precisar ter o quê? Humildade para buscar essa ajuda, que foi o que você Uhum. colocou, Fernanda. Ela Uhum. poderia ter se unido ao pássaro, né? Para conseguir pegar as uvas. Mas o principal ponto dela ali, que ela ficou pulando, pulando, até se cansar, por quê? Porque ela não tinha noção do tamanho dela. Sim. Ela não Uhum. conseguiria alcançar. Na mente dela, ela achou que sozinha ela ia conseguir alcançar. Ela É a achava que chave ela conseguiria, era maior. uma questão de esforço. E quantas vezes na nossa vida a gente acha, principalmente a mulherada guerreira, que é só uma questão de esforço para a gente conquistar as coisas que a gente quer. É E a verdade. gente não consegue. A gente fica cansada, exausta. E isso eu falo para as solteiras, para as casadas, porque nós estamos falando de relacionamento. Eu vou trazer essa visão aqui para os nossos relacionamentos. Quantas vezes, muitas de nós vamos para uma relação onde a gente se doa, doa, já começa aí o desequilíbrio, ou a gente não sabe o nosso tamanho e a gente se sente exausta, a gente se coloca num lugar onde não é o nosso. Só que, e por que que eu me coloco nesse lugar? Existe um motivo pelo qual eu me coloquei nesse lugar. E é isso hoje que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Nós vamos entender e aprender sobre o nosso tamanho sistêmico. E aqui, essa aula de hoje foi baseada tanto no que os professores Aline e o Xavier trouxe na segunda-feira no nosso grupo de aprofundamento para consteladores e terapeutas, quanto nas aulas da professora Daniela Flieger, que eu gosto muito, que ela é professora de constelação. Então, a Dani, ela traz assim que este é um dos assuntos mais importantes para a gente na área sistêmica. Por quê?
Porque se eu não sei o meu tamanho, quando eu falo de tamanho, eu falo da lei da hierarquia. Então, quando eu não sei o meu tamanho no sistema, primeiro vem a lei do pertencimento, depois vem a lei da hierarquia e depois a do equilíbrio. Então, perceba que essa lei ela fica entre uma e outra. Ela permeia uma e outra. E esse movimento, ele vem do quê? Por que que eu me coloco fora do meu tamanho nas minhas relações? Como mãe, como esposa, até no meu profissional, ou em geral, por que que eu estou fora deste tamanho? E aí vocês vão entender já já exatamente o que seria esse tamanho sistêmico. Porque quando nasce, só um minutinho, deixa eu... Quando a gente já nasce num sistema que já vem de longa data, já tá, tudo já está pronto. E aí a gente chega. E na primeira lei, ela fala que todo excluído, né, toda exclusão, ela vai buscar uma compensação. Então, quando a gente já nasce, eu costumo falar que a gente já nasce com os boletos, porque já chegou, a gente já nasce, já tem boletos na família para pagar, e a gente vai ter que pagar. Por quê? Porque é o preço que a vida nos custa. Né? A vida nos custa algo. A gente já chegou num lugar onde as coisas já estavam acontecendo, né? A gente recebeu este presente que é a vida dessas pessoas, dessa família. Então, se tem um lugarzinho ali vago naquela cadeirinha, quem chega depois vai sentar no lugar que está vago, que é onde entra a questão do boa noite, Patrícia, que é onde entra a questão da exclusão. Então, se eu chego depois e tem um lugar vago, a gente fala que é por amor, né? O amor cego, que é um amor infantil, eu vou para aquele lugar para quê? Para que aquele excluído seja visto. Só que quando eu vou para aquele lugar, se eu cheguei depois, eu sou pequena. Eu sou pequena. E eu fui para o lugar de alguém que é grande no sistema. Então, aquele destino, aquela situação, ela fica pesada para mim. Onde eu me torno uma pessoa exausta, uma pessoa cansada, uma pessoa que às vezes luta pelas injustiças da vida, está sempre brigando pelas injustiças, né? Por quê? Porque existe algo a mais aí que a gente não está vendo. E muitas vezes nesse lugar se torna muito pesado. Às vezes uma raiva muito grande. E tudo isso a gente vai levar para os nossos relacionamentos. Por quê? Eu vou chegar numa relação fora do meu tamanho. Fora do meu tamanho. Isso quando há uma exclusão no sistema, o que é muito comum, tá, gente? O que é muito, muito, muito comum. São todas as pessoas que chegam que vão entrar no lugar do excluído? Não, a gente sabe que não. O Bert Hellinger fala, até acho que anotei aqui, cadê? Que quem entra no lugar desses excluídos é a alma mais fraca. Bert diz que a alma mais fraca é aquela que toma o destino mais difícil. E aí a gente pensa, né? Porque antes a gente aprendeu assim, era bonito eu aprender que, tipo, os buscadores, as ovelhas negras é que vão, né, tomar e vão ajudar esse clã. Mas dizer que é a alma mais fraca, como que isso chega para vocês? Poxa, será então que eu estou tendo um problema, estou tendo um destino difícil, uma situação difícil na minha vida, que eu não consigo romper por conta da minha alma que é fraca? E aí vocês já vão entender um pouquinho mais o que seria essa alma mais fraca. Por conta da culpa, que a gente, numa atitude infantil, a gente sente que aquela vida nos custou algo. E a gente quer pagar. A gente quer pagar. Quando, na realidade, a forma como a gente tem que fazer é equilibrar, passando a vida adiante, levando essa vida adiante para os nossos filhos, para os nossos descendentes, gerando frutos na nossa vida. Mas quando a gente está ainda na postura infantil, a gente vai para a culpa, a gente vai pagar. Bom, então eu vou começar compartilhando aqui, como a gente começou falando disso, e a gente aqui vamos para um movimento de estudo, eu vou trazer o livro Histórias de Amor, do Bert Hellinger, onde a gente vai começar a falar sobre as ordens do amor. Né? Mas vamos falar sobre, de uma forma resumida,
e no prisma mais voltado para isso no dia de hoje, para que a gente possa trabalhar esses tamanhos. Então, comecem a refletir aí na vida de vocês. Onde eu estou indo fora do meu tamanho? Será que é na minha profissão? Eu estou me sentindo ou grande demais ou pequena demais? Será que é no meu relacionamento? Porque em cada lugar do sistema a gente vai ter um tamanho. Perante os nossos pais e aos nossos ancestrais, nós somos pequenos. Perante ao nosso parceiro, nossa parceira, quando a gente vai para um relacionamento, nós temos que ir como iguais. Perante os nossos filhos, nós somos maiores. Então, assim, percebo aonde na minha postura eu já me percebo fora do meu tamanho. Será que é na relação com os meus filhos, para quem tem filho aqui, que eu quero ser muito amiguinha da minha filha, do meu filho? Será que é com meus amigos que eu quero ser a salvadora, eu quero cuidar, eu vou lá naquela posição maior? Então, assim, percebam em que lugar na vida de vocês é que vocês estão indo fora desse tamanho. E aqui eu vou trazer também, depois do texto eu vou explicar, uma dinâmica onde acontece isso depois que a gente nasce. Porque às vezes, vamos supor, tá, eu não entrei no lugar de um excluído do sistema, em termos, né? Mas aí eu nasci e depois, com o papai e com a mamãe, se estabeleceram algumas dinâmicas onde eu, ali naquela dinâmica da infância, eu fui para outro tamanho. Então, eu me sinto maior que a minha mãe, ou maior que o meu pai. Ah, Kelly, mas eu não me sinto maior, não tem nada a ver. Percebam que não é assim uma coisa assim muito clara, no sentido de na nossa mente, a gente acha que não. Só que nas nossas atitudes é que nós vamos percebendo que a gente está ou não está fora do nosso tamanho. Então, perceba, eu me sinto. Existem sintomas que vão trazer à tona isso. Eu percebo que eu vivo cansada, às vezes exausta, eu tenho muitos sentimentos de injustiça comigo ou com os outros, eu percebo muita raiva em alguns momentos, às vezes até sem sentido. Então, todos esses são sintomas de que eu estou fora do meu tamanho. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vou compartilhar aqui a tela com o nosso estudo de hoje. Vamos lá. O texto não está muito assim, né? Legal, porque eu tirei a foto do livro, eu não tenho esse livro digital, só tenho o livro físico. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as ordens do amor. Tem gente que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Então, talvez não conheça, não tenha muito. Nós já viemos falando várias vezes, mas é o momento da gente falar aqui de uma forma mais resumida. Então, vamos lá. Ordens do amor. O amor apenas existe dentro de uma certa ordem. O amor que dá certo existe apenas dentro de uma ordem. Se o amor se render a esta ordem, alcança o seu objetivo. Em primeiro lugar, faz parte das ordens do amor entre pessoas iguais que reconheçam o outro como alguém do mesmo valor. Posicionamos-nos diante dele como sendo alguém que pode e quer dar algo ao mesmo tempo que precisa e quer tomar algo. Este amor é humilde e significa que não dá mais do que toma. Ele não se coloca acima do outro como se fosse maior, melhor ou mais amoroso. Significa que dentro desses limites, esse amor dá a uma pessoa necessitada aquilo que ela pode tomar e toma dela aquilo que ela é capaz e está disposta a dar. Esse é um amor muito comum e entre todas as formas de amor é o maior. Então, eu tomo tudo aquilo que eu preciso. Então, se eu falo igual a raposa aqui depois, eu não preciso não. Talvez eu nem preciso tanto assim desse amor,
desse homem aqui, nós estamos entre mulheres hoje, se eu não preciso de um homem na minha vida, né, reconhecer que eu preciso é o primeiro passo. É um passo de humildade. Para quê? Para um amor comum. Não um amor idealizado, romantizado, como muitas vezes a gente imagina. Então, esta é, então, uma das ordens do amor. Reconheço o outro como igual. Reconheço como alguém que ama e que, por estar amando, também pode dar. Como alguém de quem tomo tanto quanto posso e quero dar a ele. O amor é cego. E cego justamente por não enxergar como o outro ama. A criança que sente saudades do pai que morreu cedo, sente a sua própria tristeza e a sua própria dor. Não sente, porém, a tristeza e a dor do pai. Provavelmente foi difícil para ele deixar as crianças para trás quando morreu. A dor da criança é superada quando não olha apenas para si mesmo, mas também para o pai e vê o quanto ele ama. Então, eventualmente pode lhe dizer: em homenagem a você, irei passar adiante o que você me deu. Então, aqui, gente, ele coloca assim, que nas ordens do amor, primeiro, eu tenho que estar no meu tamanho. Eu tenho que olhar o outro exatamente como igual a mim, nem maior e nem menor. E falando de uma forma grosseira, parece fácil, mas na prática é bem complicado. Daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho de exemplos e a gente conversa. E aí ele faz o amor, ele explica aqui que o amor que é cego, ele é o amor infantil, é o amor da criança, justamente por não enxergar como o outro ama. A gente só enxerga como a gente ama. Então, quando a criança sente saudade de alguém, né, quando a gente sente saudade, a gente está conectado o quê? Com a nossa própria tristeza, com a nossa própria dor. E muitas vezes a gente não está percebendo qual é a dor do outro que também existe ali, naquela relação. Então, vamos lá. Este, então, é o amor especial, que também reconhece o outro no seu amor. Não o pressiona com o próprio amor e reconhece também o seu amor, tomando dele o que ele dá. Como aprendemos o que é amor? À medida que tomamos. E aqui nós já conversamos sobre isso. Como que eu recebo esse amor? Do jeito que a pessoa tem para me dar. Acontece que nós vamos para o amor cheios de exigências. E essas exigências, elas vêm da nossa postura infantil, das exigências que a gente tem com os nossos pais, porque não nos deram aquele amor do jeito que a gente queria, aquele amor idealizado. Por quê? Porque os nossos pais eram pessoas comuns, não eram pessoas ideais, como nós gostaríamos. E muitas vezes eles eram bem diferentes do que nós gostaríamos. Mas o quanto é para a gente conseguir aceitar essa imperfeição? Ou, melhor ainda, como diz o Bert, concordar com tudo isso. Vou continuar aqui. O amor segue a ordem. O que é maior e o que é mais importante? Amor ou a ordem? O que vem primeiro? Muitos acham que se for amado o suficiente, tudo se resolve. Muitos pais, por exemplo, acham que se amarem suficientemente seus filhos, estes se desenvolverão da maneira que imaginam. Ai, Jesus, espera aí. Deixa eu olhar aqui. Bem na parte da tela onde eu quero ler, não consigo. Bom, o amor de seus filhos. E esses se desenvolverão da maneira que imaginam. Muitas vezes, porém, são decepcionados, apesar do seu amor. Aparentemente, o amor por si só não basta. E às vezes a gente acha, né, que o amor tudo acontece, o amor tudo supera. Mas existem algumas ressalvas aí. O amor deve integrar-se a uma ordem. A ordem é
pré-determinada para o amor. Em outras partes da natureza, isso também é assim. Uma árvore se desenvolve seguindo uma ordem interna. Não podemos mudar esta ordem. Apenas dentro dela pode se desdobrar. É o que sucede também com o amor e as relações entre as pessoas. Podem apenas desdobrar-se dentro de uma ordem que é pré-determinada. Se conhecermos algo sobre as ordens do amor, o nosso amor e os nossos relacionamentos têm mais possibilidades de se desenvolverem plenamente. A primeira ordem do amor no relacionamento entre um casal é que homem e mulher, mesmo sendo diferentes, são equivalentes. Se isso for reconhecido por eles, seu amor tem uma chance maior. Então, aqui, gente, toda a base sistêmica que o Bert Hellinger nos traz, ele é baseado no quê? Nas leis naturais da natureza. Ele faz essa analogia com a árvore para entender que existe já uma ordem natural das coisas, uma ordem que, independente daquilo que a gente queira ou não queira, ache certo ou ache errado, ela já vem pré-determinada. E que essa ordem é importante. Então, aqui a primeira ordem no amor, entre o relacionamento de casal, é que mesmo que eles são diferentes, eles são o quê? Iguais, equivalentes. Se isso for reconhecido, seu amor tem uma chance maior. Se eu me sinto superior, se eu tenho atitudes superiores em relação a outra pessoa, provavelmente esse amor vai estar fadado ao fracasso. A segunda ordem é que o ato de dar e de tomar precisa ser equilibrado. Se dá mais que o outro, o relacionamento fica conturbado. Então, a lei do equilíbrio. Ele precisa desse equilíbrio. Se a necessidade pela compensação entre dar e tomar, andar junto com o amor, um parceiro dá ao outro um pouco mais para compensar, após ter recebido alguma coisa. E assim, a troca entre o casal cresce, e com ela, a felicidade conjunta. Então, para quem está chegando agora, por que a gente fala dar e tomar e não dar e receber? Porque imagine que eu recebo uma taça de água, tá? Se eu não tomar aquela água, ela vai ficar ali. Tá aqui a água, mas vai matar minha sede? Não, eu preciso tomar. Então, por isso a gente chama de dar e de tomar. E o que seria isso na relação? Aquilo que o meu parceiro traz para mim, eu recebo e eu tomo aquilo. E sem reclamar, ai, não quero essa água, ai, não tá legal. É do jeito que vem. E assim isso tem chance para um crescimento. Por quê? Quando eu consigo tomar de uma forma que eu me agrado com isso, eu vou e vou retribuir. E cada vez mais o outro também vai tomar e vai retribuir nessa dança. Essa relação de casal, ela vai crescendo. Ela vai cada vez ampliando mais. Isso vai vinculando cada vez mais o casal. Então, ele diz aqui: esse desejo de compensação existe também pelo lado negativo. Se um parceiro causar algum mal ao outro, este tem o desejo também de lhe causar algum mal, pois sente-se machucado. Assim sendo, também se acha no direito de machucar o outro. Esse desejo é irresistível. Então, por mais que eu queira ser boazinha, né? A gente já falou também sobre isso, principalmente quando a gente fez a aula sobre traição. Então, assim, fui traída, mas eu vou lá, eu quero perdoar. No fundo, na minha alma, eu tenho o desejo de que o outro seja machucado tanto quanto eu fui machucada naquela relação. E aí, sim, também precisa haver essa compensação. Para quê? Para que consiga haver um equilíbrio. Só que, neste caso, um pouco menos. Então, muitos que sofreram alguma injustiça sente-se no direito de causar também algum mal ao outro. Aqui, então, se acrescenta mais um ponto ao desejo de compensação. A sensação de que
Através da injustiça que me foi causada, eu obtenho direitos especiais. Então, não só causamos ao outro o mesmo mal que ele nos causou, e sim um pouco mais. Como causamos um mal um pouco maior ao outro, ele se sente no direito de retribuir novamente, como se sente no direito, causa um mal um pouco maior. E assim intensifica-se a compensação pelo mal dentro de um relacionamento. No lugar da felicidade, cresce a infelicidade num relacionamento desse tipo. Reconhecemos a qualidade de um relacionamento observando se a compensação de dar e tomar se efetua principalmente no bem ou no mal. A questão é: qual seria a solução? Existe uma solução? A solução seria voltar da troca no mal para a troca do bem, no bem? Como, porém, isso pode funcionar? Então, aqui ele fala que se eu me sinto injustiçada ou fui machucada no relacionamento, de alguma forma na minha alma, eu sinto um desejo de machucar o outro. Eu quero que eu venha aquele desejo de justiça, né? Eu me sinto injustiçada naquela relação. Se eu vou lá e eu pago com a mesma moeda, ou um pouco pior, né? Por conta da raiva que eu estou sentindo, por mais que eu não expresse, mas estou sentindo internamente essa raiva, esse relacionamento, o outro também vai acabar retribuindo de uma forma negativa. E mais à frente, isso vai tender a piorar. Então, como que a gente pode fazer para ir para um caminho de solução? Porque é necessária a compensação. Eu preciso compensar para quê? Para voltar a equilibrar. Então, como que isso funciona? Vamos lá, vamos entender como que isso funciona. Para isto, existe um segredo. Vingamo-nos do outro com amor. Olha só, a vingança é necessária, mas com amor. Isso significa que lhe causamos um mal, porém um pouco menor. Então termina a troca do mal e ambos podem voltar a dar e tomar o bem. Esta é uma ordem importante do amor. Se a conhecermos e agirmos de acordo, podemos mudar muito para o bem dentro de um relacionamento novamente. E aqui, volto a falar, a gente falou bastante sobre isso na live sobre traição. Por quê? Porque é difícil para a gente, dada a forma como a nossa sociedade vê as coisas, como a gente foi criado, ir lá e pagar com esse mal, né? Ele fala assim, vingamos com amor. Então, assim, eu preciso que haja uma reparação naquela situação. E muitas vezes eu posso colocar para o meu parceiro, de que forma você pode reparar esse mal que você me fez? Ou então eu vou lá e faço para ferir um pouco e para machucar essa pessoa. Espera aí só um minutinho. Eu faço algo para que eu possa machucar ela, para que eu possa me sentir em paz, vingada, para que a minha alma volte para o lugar dela, volte a se equilibrar. E aí a gente vai entrar agora numa dinâmica, que eu vou voltar a falar da questão do tamanho, que é a dinâmica do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Eu já falei um pouco também sobre essa dinâmica, eu sempre falo, é algo que a gente vai sempre estar falando, porque é algo muito comum nos relacionamentos. E hoje o que a gente mais vê na sociedade são os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. Quem são as filhinhas do papai? As guerreiras, né? Ou às vezes até as donzelas muito fragenzinhas. Por quê? Porque esta mulher, ela se colocou como maior. Ou ela se colocou no lugar da mamãe, ou ela se colocou no lugar do papai. Existem duas dinâmicas, vou pôr assim, basicamente duas dinâmicas onde a gente vai para o lugar da filhinha do papai. Ou é quando a nossa mãe não foi uma mãe que pôde estar tão presente, ou que não foi da forma como eu gostaria, enfim. Papai foi mais presente, papai foi mais o meu herói, então eu vou para o lugar dessa mãe, me achando
tá? Me achando de forma inconsciente, tá, gente? Pensem sempre nessa forma. Me achando maior que essa mulher. Eu sou melhor. Eu vou ser melhor que a minha mãe. Só que, de uma forma infantil, eu vou ser melhor que a minha mãe para o meu pai. Só que, na verdade, eu estou me colocando acima da minha mãe. Eu estou fora do meu lugar. Eu estou fora do meu tamanho de pequena perante essa mãe. Isso vai me gerar várias consequências. Por quê? Se eu estou, como eu falei lá no início, se eu estou fora do meu lugar, eu estou grande, eu não consigo sustentar isso. É um peso para mim estar nesse lugar. E a outra dinâmica é quando, por algum motivo, esse pai foi embora, ou a mãe denegria muito esse pai, colocava ele como fraco, então vamos colocar lá pais alcoólatras, pais dependentes de alguma forma, homens considerados fracos, ou homens que foram embora, ou que morreu. Então, essa menina, ela se coloca no lugar do pai ao lado da mãe. Então, normalmente, ela vai o quê? Proteger a mamãe, querer cuidar da mãe, ela vai se preocupar muito com essa mãe, porque ela vê a mãe como fraquinha, sendo que ela, neste lugar, também está fora do tamanho, porque nós, diante dos nossos pais, nós somos pequenos. O nosso lugar é um lugar de pequeno. E se a gente não ocupa o nosso lugar de pequeno, ó, a gente não consegue receber dessa fonte e não consegue ter força para ir para a vida. E esse lugar aqui, ele fica exaustivo, ele fica cansativo, pesado, e muitas vezes dentro do relacionamento, esse lugar ele fica tão pesado que tem horas que eu vou da grande para muito pequenininha. Então eu oscilo da grandona, que quer ser a mãe, que quer cuidar, que quer fazer tudo, para aquela criancinha que quer, né? Quer colinho, que quer que o marido, ou se for o marido, a esposa, que quer que o outro faça aquilo que papai e mamãe não fez. Então, vamos falar um pouquinho. Gente, vou dar uma paradinha, porque eu vou falando, né? Alguém teve alguma dúvida sobre essa questão das ordens do amor aqui nos relacionamentos? Alguém quer fazer alguma pergunta? O povo que pergunta hoje não veio, gente. Vamos lá, não tenham vergonha. Se não quiser falar, pode escrever no chat. Não vão embora com as dúvidas. Perguntem. Para quem ainda nunca ouviu falar sobre isso, não sei se tem alguém que não. Ai, Kelly, eu não entendi, como assim? A Renata disse que nunca assistiu, tá adorando, que bom. Então, assim, não fiquem com dúvidas, tá? Não tenham vergonha de perguntar. Se for alguma coisa assim muito pontual, depois você pode me chamar também lá no WhatsApp, no direct, que eu respondo, que às vezes é uma situação pontual, não quero me expor, e tá tudo bem. Mas aqui é um espaço que é nosso e é para essas trocas, para que vocês consigam compreender e perceber. Nós estamos aqui no movimento de ampliar nossa consciência. O que é ampliar? É tomar conhecimento daquilo que eu não sabia e começar a entender aonde na minha vida eu estou indo nessa dinâmica aí. Eu estou fora do meu lugar, que eu estou me sentindo muito exausta. No meu casamento, na minha vida, eu tenho que fazer tudo, meu marido não faz nada. Enfim, eu vou fora do meu lugar. Se eu vou grandona para a situação, como é que eu vou ficar? Imagina que tipo de homem que eu vou encontrar, né? Imagina de que forma que eu vou olhar para esses homens. Nunca é suficiente. Ou ele nunca é suficiente, ou é um banana, né? Por quê? Porque eu estou grandona, eu estou guerreira, eu estou aquela mulher empoderada, né? Não que a gente não tenha que ter o nosso empoderamento feminino, mas o nosso empoderamento não pode desempoderar o outro, porque nós somos equivalentes, nós somos iguais. Se eu vou nessa postura de que eu sou a fodona, eu sou empoderada, e o outro tem que ficar ali do jeito que eu quero, é óbvio que esse relacionamento não vai ter um futuro muito promissor, tá? Ou muito saudável. Bom, vou continuar então. Ninguém tem dúvida? Vamos falar do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Então vamos. Eu que esse óculos aqui de perto é uma tristeza, porque eu tiro, coloco, parece que nunca fica do jeito.
filhinho da mamãe e filhinha do papai. Mais uma ordem do amor deve ser considerada, pois a sua não consideração terá amplas consequências. Uma mulher que se acha melhor que sua mãe não tem respeito pelos homens, não os entende. Em princípio, não precisa deles, porque ela, não, porque se ela achar que é melhor que a sua mãe, isso geralmente significa: eu sou uma mulher melhor para o meu pai. Então ela já tem o seu homem e não precisa de nenhum outro. Como uma menina se torna capaz de ser uma mulher e de ter e respeitar um outro homem? Colocando-se ao lado de sua mãe como a menor. Isso naturalmente também vale para os homens, em sentido contrário. Um homem que não respeita o seu pai e acha que para sua mãe é melhor que o pai, não tem respeito pelas mulheres. Já tem uma mulher e não precisa de outra. Como ele se torna capaz de ser um homem e de ter uma outra mulher e respeitá-la? Posicionando-se do lado do seu pai, como menor. Portanto, o homem aprende a respeitar a mulher com o pai, e a mulher aprende a respeitar o homem com a mãe. O que acontece se um homem que é um filhinho da mamãe casar com uma mulher que é uma filhinha do papai? O filhinho da mamãe não é confiável para a mulher. A filhinha do papai não é confiável para o homem. Eles têm pouco respeito mútuo. Quando, porém, surge um relacionamento entre a filhinha da mamãe e o filhinho do papai, esse terá uma chance maior. Se o homem tiver o seu lugar entre os homens e a mulher tiver o seu lugar entre as mulheres, no momento em que se encontram, já não são mais adolescentes, e sim homem e mulher. Isso tem força. Portanto, primeiro deve-se estabelecer a ordem na família de origem, de modo que o homem respeite o seu pai e a mulher respeite a sua mãe. Vamos pensar aqui nos dias de hoje, o que a gente mais vê, né? Já deu para perceber aqui que o relacionamento entre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, lá na frente vira o quê? O tal do relacionamento tóxico, né? Por quê? Porque um não respeita o outro internamente. Um não consegue confiar no outro, né? Ele não consegue o homem não consegue confiar naquela mulher, a mulher não consegue confiar naquele homem. Então, nesse caso, geram muitas relações tóxicas nesse sentido. E isso geram várias dinâmicas. Quando não é tóxica, entra também nessa questão da dinâmica da mulher maravilha, o homem banana. Tudo isso vem dessa dinâmica de filhinha do papai e filhinho da mamãe. Somente quando a gente consegue aceitar a nossa mãe, resolver as questões todas que a gente tem com a nossa mãe, olhar essa mulher como grande, reconhecer a grandeza que vem desse feminino e se colocar como pequena ali ao lado daquelas mulheres, é que nesse lugar eu consigo estar como mulher e não mais como criança. Eu consigo sair da adolescente e ir para a mulher. E o homem é a mesma coisa. Então, aqui ele fala que o homem aprende a respeitar uma mulher com o pai, quando ele vê o pai dele respeitando uma mulher. Só que hoje a gente vê muitos lares com pais ausentes. Então, esse homem, ele não aprendeu a respeitar, né? Ele não aprendeu a respeitar essa mulher. A Lauren está falando como eu saio desse lugar da filhinha do papai, olhando para a sua relação com a sua mãe, reconhecendo a grandeza dessa mulher. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer esse movimento sozinho. Às vezes eu preciso sim de uma terapia, de uma constelação familiar, ou às vezes, além da constelação, a terapia, entendeu? As duas coisas, enfim. Ou vários movimentos. Não é uma coisa assim
do dia para a noite. Ah, eu vou lá, tá bom, agora já sei, Kelly. O que é muito comum? Chega muito cliente para mim, né, que entende um pouquinho dessa, ou já ouviu falar, ou entende um pouco, ou já constelou, fala, não, eu já resolvi, eu sou a filhinha do papai, mas sabe, eu já resolvi minha relação com meu pai. Eu já coloquei ele no lugar de homem, ou quer dizer, de marido da minha mãe, nananã, beleza. Só que, no fundo, a dinâmica aí da filhinha do papai e do filhinho da mamãe não tá. Vou falar da filhinha, né? Que no caso aqui a maioria é mulher. A dinâmica aí não tá com o pai, e sim com a mãe. Por quê? Porque de uma forma inconsciente eu me tornei rival dessa mãe. Eu estou fora do meu tamanho. Eu tenho que, humildecer. Humildecer e reconhecer a grandeza dessa mulher. Ah, mas essa mulher era narcisista. Minha mãe era narcisista, só me maltratou. E aí eu tenho que aprender a desvincular a figura da mãe, a mãe da mulher. A mulher imperfeita. A mãe comum, não a mãe idealizada. E reconhecer isso. Então, às vezes, é um movimento que não é fácil, viu? É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque nas minhas expectativas infantis, eu não aceito aquele monte de coisa que a minha mãe fez, que a minha mãe falou, ao jeito que ela agia, e não sei o que lá. Ou eu vejo a minha mãe como uma coitada, eu não, eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. Ai, mas ela é uma coitada. Ai, nossa, eu sinto tanta pena dela, ela sofreu com meu pai, ela não sei o quê. Todos esses movimentos eu estou fora do meu tamanho, eu estou na grandeza. Então, sair do lugar do filhinha do papai é simplesmente voltar para o seu lugar de filha e de pequena. É um ato de humildecer. É fácil? Não. Falar é fácil, mas na alma é um pouco mais difícil. A gente pensa no movimento de humildecer. Pode falar, Eloren. Ô, Kelly, boa noite, gente. Ué, Quando, por exemplo, assim, eu me considero uma dona de casa, né? Que eu limpo tudo, eu faço a comida sempre, eu tô naquele lugar de, no caso, no lugar da minha mãe, né? No lugar dela, que é a dona da casa, né? Que é a mãe dos filhos, que é a esposa do marido, né? uhum, E eu tô no lugar dela nesse sentido de me achar, né, no caso, a dona da casa, porque eu faço as coisas e tudo. E durante muito tempo era só eu que fazia tudo isso, né? De cuidar da criança, de olhar comeu, não comeu, de limpar tudo e fazer comida e tal. E isso eu fui saindo bastante desse lugar, tanto ela quanto eu sofremos também. sim, E foi difícil para ela entender que eu estava no lugar dela e sim. que foi difícil me desvincular disso tudo, né? Ainda sou um pouco controladora em relação ao meu irmão, em relação isso aqui não tá muito bem limpo. Mas tô saindo aos poucos desse lugar. Também é filhinha de papai? Não, também é um movimento de voltar para o seu lugar de filha, sim, sim, é um movimento. Você começou esse movimento depois que você começou aqui no grupo ou antes? Não, foi antes, quando eu já estava assim bem esgotada, né, de ser É, filha e ser é aí pesado estar nesse lugar, não é pesado? sim, sim, verdade. Aí, mas agora eu entendo, né? O que esse movimento da volta, né? Antes eu só estava esgotada e aí eu fui parando de fazer as coisas. Mas agora eu entendo o porquê eu estava no lugar errado e porque agora eu estou voltando. É difícil, faz um tempo já que eu estou nessa volta, mas é bom estar no meu lugar. Sim. Então, é assim, você pode ajudar a sua mãe, contribuir nas coisas da casa? Claro. Pode ajudar ela também com o seu irmão? Claro que pode.
Eu posso fazer, eu posso ajudar minha mãe está doente, eu não posso ajudar, Kelly? Claro que eu posso. Só que no meu lugar de filha, entendendo que a casa é dela, a última palavra é dela, a obrigação de corrigir e de educar o seu irmão é dela. Entendeu? Assim, você pode auxiliar no seu lugar de irmã, até porque você é a irmã mais velha. Existe também na hierarquia o fato de que ele vai te seguir de alguma forma, mas entendendo que essa não é a sua obrigação, essa não é a sua função. Eu posso fazer a comida, posso limpar a casa? Posso. Só que a dona da casa é a minha mãe, né? Aqui eu estou auxiliando. Por quê? Porque eu faço parte e é importante também que na casa as pessoas que moram ali contribuam. Até aí tudo bem. Agora, quando eu faço isso de um lugar que eu sou o dono, eu que mando, eu que controlo, aí você vai para esse peso de que, ó, isso não está do jeito que eu quero, isso não está do jeito que eu quero. Eu passei por esse movimento quando meu pai faleceu e eu tive que voltar. Eu escolhi voltar para a casa da minha mãe. E na época eu não tinha essa consciência, eu não tinha esse conhecimento. Então eu cheguei lá e era a casa dela. Eu já tinha saído e voltei. Fiz o movimento de voltar. Por quê? Porque ainda tinha esse vínculo que não estava bem resolvido. Só depois que eu fui entender por que eu voltei. E ali eram as coisas do jeito dela. Eu queria do meu jeito? Queria, era um sofrimento para mim. Até que eu fui fazendo esse movimento, Lore, soltando, soltando. E como que eu vou voltando para o meu lugar? São N questões. Esse é um ponto. Esse é um ponto que você já está trabalhando. Que bom que você já está reconhecendo isso e voltando para o seu lugar. Mas existem N outras situações. Na relação de casal, onde eu vou deixando com eles o que é deles, e onde eu vou tirando o meu foco, das questões com os meus pais para a minha questão com o meu futuro. Então, eu vou me conectar com o que eu quero. Então, assim, eu não vou me preocupar tanto com a casa dos meus pais. Por quê? Porque eu quero ter a minha. Na minha casa, eu vou fazer desse jeito. Na minha casa, quando eu tiver os meus filhos, né? Então, eu vou focar o quê? No meu futuro. Vou entender que mamãe, tá tudo bem, o que foi eu acolho no coração, eu recebo tudo que eu aprendi com você, mas agora eu preciso pôr o foco fora. E aí, muitas vezes, quando a gente vai para esse movimento de ir para fora, que é um movimento que o adolescente faz. Vocês percebam que quando a gente chega na adolescência, a gente chega na fase de rebeldia. Por quê? Porque a gente começa a confrontar o pai e a mãe, porque a gente está no movimento de querer ir para fora. E é um movimento saudável, um movimento natural, gente. O adolescente, ele vai confrontar. Ele vai querer para quê? Para dizer assim, pô, não tá legal essa casa aqui, eu preciso arrumar minha casa, preciso dar um jeito de sair daqui. E esse desconforto, ele é saudável. Porque se a gente pensar na natureza, tudo é cíclico. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente começou a crescer, ali foi ficando desconfortável. Até o ponto que a gente, meu Deus, está horrível aqui. Eu vou sair de qualquer forma, é aí onde a criança nasce. Salvo alguns casos que hoje em dia as mães vão lá e mandam tirar a criança fora do tempo, mas tudo bem. Mas na natureza, o que é o natural? Está extremamente desconfortável, chega um momento que aquilo se rompe e eu saio. E a mesma coisa na vida adulta. A gente costuma falar que é o parto materno, que é quando a gente sai da barriga da mãe, e o parto paterno, que é o pai, ele nos mostra o mundo. O parto paterno é quando a gente vai para a vida. É quando, tipo, essa casa está desconfortável para mim. Se tiver confortável, você vai ficar. E quem vai fazer esse parto paterno? Os pais. Não só o pai, necessariamente. O pai e a mãe, de tipo, vai para... quero isso, quero aquilo. Não, então vá para o teu canto, se vira. Você não fez a comidinha que eu gosto, não tem não sei o quê. Não. Opa, você adianta. E é onde a pessoa vai ficando no desconforto e ela vai conseguindo força para ir embora. Né? Não é como a gente gostaria. Na zona de conforto é o lugar que ninguém cresce, gente. Zona de conforto não há crescimento, tá? Às vezes é legal a gente estar um pouquinho na nossa zona de conforto, sim, mas por pouco tempo. Permanecer muito tempo em zona de conforto é um momento que você não está crescendo nada. Então, na hora que você conseguiu
fazer um grande esforço e ir para um próximo nível, é natural que você queira ficar um pouquinho na zona de conforto. Agora, ficar ali para sempre é estagnar, é não evoluir na vida. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Alguém tem mais perguntas? Eu vou interromper aqui para passar algumas coisas para vocês. Eu acho que eu não vou continuar, porque o resto já vai... Depois a gente pode continuar na próxima aula. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, quando eu vou fora desse lugar, para o meu relacionamento, eu quero ser reconhecida, ou no meu trabalho, ou no meu relacionamento. Então, eu me esforço, eu faço um monte de coisa. Por quê? Porque eu quero que fique do meu jeito, porque eu quero ser reconhecida por aquilo que eu fiz. E eu estou fora desse tamanho, tá? E aí, o que acontece? Fora do meu tamanho, eu vou repetindo os dramas nos meus relacionamentos, ou às vezes até dramas da minha família. Percebam que a gente repete padrão. Por quê? Também porque eu estou fora do meu tamanho, porque eu estou fora do meu lugar. Eu estou na cadeirinha que não era, eu sentei na cadeirinha que não era para eu ter sentado. Por que eu sentei? Por amor. Que tipo de amor? O amor que o Bert falou ali, infantil, o amor cego. O amor adulto, ele sabe que requer esforço, ele sabe que não existe nada muito ideal, que tudo vai precisar de um equilíbrio, de um esforço, sabe, de uma série de concessões. E a gente precisa desse movimento, do adultecer. Adultecer é fácil? Não. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai para a nossa criança, e é normal, é muito normal. Acontece comigo, aconteceu até com o Bert Helling. Com 80 anos de idade, ele ainda estava fazendo movimentos em relação à mãe. Então, você imagina a gente. Mas é possível. E a gente vai o quê? Evoluindo nesse processo, galgando caminhos, subindo degraus, próximo degrau, próximo degrau. Qual o próximo degrau que eu quero ir? E eu vou seguir. Só que o principal ponto aqui, gente, para que eu consiga voltar para o meu lugar, não é aceitar os meus pais, é concordar com os meus pais, concordar com a vida. Porque se eu falo assim, mas eu aceito a minha mãe e meu pai. Quem sou eu para aceitar, gente? Eu vim deles. É o mesmo que eu falar, claro, não vou fazer, é uma comparação grande, mas é o mesmo que eu falar assim, eu aceito Deus na minha vida. Como assim? Eu sou um pedaço daquilo. Existe um livro do Bert que fala assim, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Então é isso, muitas vezes esse não aceitar da gente é uma arrogância. E o concordar que aqueles pais foram os pais certos para nós é um movimento de humildade. Só que essa humildade, ela não pode acontecer aqui, ó. Talvez não precise nem falar nada. É na alma. E são movimentos diários de me percebendo. Opa, calma aí, eu dei um pitaco na vida da minha mãe. Opa, volta para o meu lugar. Aí eu dei um pitaco ali, ó. Eu julguei meu pai. Aquele bom vivant, aquele não sei. Julguei meu pai. Opa, volta para o seu lugar de pequena. Volte para, como se diz, né? Volte para a sua insignificância diante daqueles que são os maiores. E é difícil para a gente, né? Porque a gente tem o nosso orgulho, e esse orgulho é que é o problema aí na história. Esse orgulho é que é o que muitas vezes faz com que a gente vai atraindo um monte de problema para a nossa vida. Para quê? Para a gente aprender a humildecer. É o orgulho que faz com que a gente vá para esse movimento de humildecer. Alguém tem dúvida? A gente quer fazer alguma pergunta? Não? Então, aqui, eu quero falar uma coisa, como que a gente sai desse movimento também? Uma das formas. Lembra quando eu sempre falo da nossa alma? Nós temos a nossa alma está inserida na alma do nosso clã, né? E esse clã
está inserido numa consciência maior, né? A nossa alma vai à nossa consciência individual, a nossa consciência do clã, nós estamos inseridos dentro dela. Existe uma consciência muito maior, que é a consciência espiritual, e que, de alguma forma, nós estamos conectados a essa consciência espiritual, que cada um vai dar o nome que quiser. Natureza, Deus, universo, né? O todo, enfim, cada um vai dar o nome que quiser, mas foi de onde nós viemos, foi quem nos criou. Então, essa consciência espiritual, nós estamos conectados a essa fonte de alguma forma. Então, quando eu digo assim, quando o Bert fala aqui que ele fala, que a alma que toma esses destinos mais difíceis, que se torna mais pesado, que sai desse lugar, é a alma mais fraca, como que eu faço então? Poxa, se eu estou nessa situação, como que eu faço então para fortalecer minha alma, para sair desse destino do meu clã, para sair desse padrão de repetição da minha família, para ir para um outro degrau? Como é que vocês acham? E por que que eu fiquei nessa situação? Por que que a minha alma ficou fraca? Todo mundo mudo? Alguém arrisca? Porque muitas vezes, gente, a gente tem esse orgulho espiritual, a gente não está conectado com essa fonte, ou não da forma que a gente imagina que está. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, tá? E eu me incluo nisso, tá? Fazendo movimentos de barganha com essa fonte. Principalmente quando você tem uma fé, dependendo da fé, quando você tem realmente uma fé, você consegue soltar o controle. Quando a gente está no controle ainda, é porque a gente não conseguiu confiar nesse movimento do espírito. E se deixar ser levado, é como se assim, quando a pessoa diz assim, ah, não, minha alma não está conectada. Quando a gente fala, ó, aqui nós estamos num grupo de estudo sistêmico. Quando a gente fala de sistêmico, o que é sistêmico? Tudo está interconectado. Nós aqui estamos conectados, vocês não estão aqui por acaso. Os nossos pais, todo o nosso clã, todo mundo está conectado numa teia maior. Né? Todo mundo está, de alguma forma, influenciando algo aqui na vida do outro, nem que seja pequeno, grande, maior ou menor escala. Então, se a gente está conectado, a gente tem que entender que eu sou só uma pecinha da engrenagem. Eu sou pequenininha. Se eu não consigo me ver pequena diante da minha mãe e do meu pai, talvez eu não consiga também me ver pequeno, ou me vejo muito pequeno diante de tudo isso. Não consigo me conectar dessa forma com esse espírito maior, com essa espiritualidade, a forma como vocês consigam compreender isso de acordo com a fé de cada um, tá? Porque o Criador é um só. A fé só vai mostrar caminhos diferentes para se chegar na mesma fonte, a fé que cada um professa. E isso aí é livre. Então, muitas vezes, a nossa alma está fraca, quando a gente fala de alma, entenda-se consciência, é a nossa consciência individual, porque a gente está na culpa. É um mecanismo que faz com que a gente se sinta em débito. Eu nasci, eu quero devolver para minha mãe, quero devolver para os meus pais, para minha família isso, quero pagar de alguma forma. Eu me sinto devedor. E aqui eu vou trazer uma frase que o Bert fala que eu achei muito interessante. Ele diz: não existe a culpa em diante dessa força eterna, não há culpa. Então, assim, para a fonte eterna não existem culpados de nada. Há, porém, quem se arroga a um lugar acima dessa força, tal força vai se retirar essa pessoa. Isso significa, então, sair do bem e do mal e ir além da dualidade. É sim porque nenhum e nem outro está em nossas mãos. O que é Deus para cada um?
Então, ele fala aqui que não existe culpa para Deus. Nós, seres humanos, que atribuímos a culpa por conta da nossa consciência, que quando a gente faz alguma coisa, se sente pesada. Lembra que a gente falou da consciência leve e pesada? O adulto ele vai ficar em alguns momentos com a consciência pesada. Mas, para a natureza, isso não existe. Isso significa que eu vou sair por aí fazendo o mal para os outros? Claro que não. Porque a minha consciência ela vai saber. A minha consciência, de alguma forma, ela vai trazer essa culpa. De alguma forma. Então, o movimento de solução, quando a gente não dá conta de voltar para esse lugar, porque foi muito dolorida a história com a minha mãe, porque foi muito dolorida a história com meu pai, porque eu não consigo ir para esse movimento, eu tenho que voltar para o meu lugar de criatura e devolver tudo isso para o Criador. Devo entregar mesmo essa dor, entregar essa situação. Então, quando eu quero ocupar esse lugar muito grande, eu não vou ter força no meu relacionamento e nem nas outras coisas que eu vou fazer. Bom, aqui existe uma. Acho que foi até a Dani que falou, achei interessante, que ela falou assim: uma pessoa, quando diz eu tenho uma alma que é minha, para que a gente entenda que a gente não está separado, tem uma alma que é minha. Então, tipo assim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou conquistar isso, aquilo, outro, do meu jeito. Aquela mãe não serve para mim, aquele pai fez não sei o que lá, aquilo, não sei o que lá. Começa nessa parte toda. Isso é tão absurdo que é como um rio dizer, eu tenho água. Óbvio. Então, assim, eu sou os meus pais. Eu não tenho os meus pais, eu sou os meus pais. Eu não tenho um espírito conectado, eu sou parte de tudo isso. Então, nós estamos conectados por quê? Porque nós somos parte de algo muito maior. E por isso a gente está aqui na vida à toa? Não. Cada um vivendo o seu processo mais para evoluir. E para a alma ter força, como que eu faço para conseguir sair disso? Devolver todo esse controle. Deixar o nosso espírito agir. Para a gente poder se desemaranhar dentro do nosso sistema, para a gente poder voltar para o nosso tamaninho de pequeno. Então, como isso chega para vocês? É fácil de entender? É difícil de entender? Todo mundo mudinho? Escreva aí no chat, se não quiserem falar. É fácil, é difícil? Fácil? Que bom. Na verdade, gente, a gente não precisa entender. O que a gente precisa é ter humildade para se submeter a essa força. E talvez não seja tão fácil. Para entender, às vezes é fácil, às vezes é difícil, às vezes é um pouquinho difícil, mas aí com um jeitinho a gente entende. Ah, entendi. Só que entender não é solucionar o problema. Eu só soluciono quando eu permito sentir, deixar que a minha alma sinta. O que são as constelações familiares? É um movimento de alma. É um movimento de alma conectado com o espírito maior. Então, quando as pessoas vão ali, alguns que não conhecem, veem, nossa, mas o que é isso? É espiritismo? Não. É um movimento que todo mundo pode ter. É só se permitir sentir. Sentir. No fundo, quando a gente vai para um relacionamento, a gente sente. Só que nós estamos tão fora da gente, tão fora do nosso tamanho, tão fora do nosso corpo. O que é o feminino? Aqui, como tem mulher, vou falar do feminino. O que é o feminino? É estar no nosso corpo. É estar conectado com as minhas emoções, com os meus sentimentos, é o permitir sustentar tudo isso. Eu estou tão desconectada de mim, eu estou tão na mente, que eu não consigo, muitas vezes, perceber. E aí eu não consigo
me sujeitar, eu não consigo aceitar, eu não consigo, se eu não consigo nem aceitar, muito menos concordar, né? Concordar, eu não consigo um monte de coisa. Por quê? Porque aqui eu entendi, mas o espírito, a alma, é que precisa entender. Aqui eu posso até não entender nada, mas se a minha alma, se o meu espírito entendeu, sentiu, não é nem entendeu, sentiu aquilo, aquilo reverberou, aí sim, aquilo vai fazer um movimento. Então é assim, a nossa consciência, a gente está aqui para quê? Para expandir, para caber tudo isso, para que a gente consiga ir além daqui para cá. Bom, eu vou fazer agora. Alguém tem dúvida? Eu vou fazer um exercício com vocês de observação para a gente trabalhar isso, né? Vocês sabem que eu trago, né? Como se diz, eu morto, depois assopro. Eu trago o problema, mas eu também trago um movimento de solução. A gente sempre traz um movimento de solução. Ah, Kelly, eu fiz o exercício, mas não saiu solução nenhuma. Gente, é um movimento. O quanto a minha alma está aberta para receber aquele movimento. Outro dia, acho que foi a Luzia, estava aqui no grupo, ela compartilhou que ela foi numa constelação e só dela assistir, aquilo reverberou de tal forma no campo dela que era uma questão de prosperidade, que nunca mais ela teve problemas com dinheiro. E olha só, então assim, permitam-se estar com a alma disponível, permitam-se estar presentes aqui nesse momento para a gente ir para o nosso exercício. Vamos fazer inicialmente um exercício de observação, tá? E em seguida eu vou fazer um exercício meditativo em cima do que foi observado. Se vocês quiserem pegar papel e caneta para o exercício de observação, peguem papel e caneta para o exercício de observação. Mas é coisa simples. Também, se não quiser, não tem problema, que eu acho que não vai dar para esquecer. Vou beber uma água enquanto vocês pegam aí o papel e a caneta. E compartilhar a tela com vocês. Alguém quer perguntar algo? Pessoal que chegou hoje, está gostando, tem dúvida? Vamos lá, vou compartilhar com vocês os nossos bonequinhos virtuais. Espera aí. Não, eu quero fechar isso aqui. Ah, consegui. Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Façam um sinal aí, gente. Vocês estão vendo os bonequinhos? Ok. Ah, não, peraí. Eu pus o bonequinho errado. Vou só mudar o boneco. Calma, esse é o segundo. É esse aqui que eu quero. Tá. Vamos lá. É esse aqui. Vamos respirar profundamente. Traz um centramento para o seu corpo. Percebe seus pés no chão. Traz toda a sua consciência para o corpo. Com os olhos abertos, eu quero que vocês olhem para esses dois elementos. Não se preocupem com gênero, com cor. Eu quero que vocês percebam qual chama mais atenção, se você se sente pequena, se você se sente grande, se você tem vontade de fazer algum movimento em relação a esses bonequinhos. Imagine que são dois elementos, o que você sente vontade?
Perceba como é, qual que é a sensação que vem no corpo, o que você sente vontade de movimentar. Se você estivesse aí diante deles, como seria? Me sinto pequena, me sinto grande. Ah, ok, Maria. Até mais. Só perceba, faça esse movimento de observação. Ah, diante do bonequinho roxo, me senti de tal forma. Diante do bonequinho vermelho, de outra forma. Perceba como que você se sente. Pequena, grande. Só observe. Agora feche os seus olhos e deixe isso trazer mais ainda para o sentir. O que eu senti olhando para cada um deles? Qual foi o meu movimento em relação a isso? Com os olhos fechados, eu consigo trazer mais a sensação para o meu corpo. E agora, pode abrir os olhos e vamos olhar os outros dois bonequinhos. Mesma coisa. Perceba qual chama mais atenção, se eu me sinto pequena, se eu me sinto grande, diante do azul, diante do verde. Qual movimento que eu tenho vontade de fazer em relação a eles? Qual a sensação que vem no meu corpo? Eu me sinto do mesmo tamanho? Eu me sinto grande? Eu me sinto pequeno? Tenho vontade de fazer o quê? Perceba em relação a cada um deles. E agora feche os seus olhos e traz essa sensação para o corpo. Perceba o que você sentiu. Qual o movimento? Qual o meu tamanho diante desses elementos? Só perceba. Todo mundo conseguiu? Ou anotar, ou perceber? Pode ir voltando. Se alguém quiser compartilhar, eu vou revelar o que é cada um, tá bom? O primeiro elemento, o roxinho e o vermelho, né? A primeira imagem, o roxo representava o pai e o vermelho representava a mãe. Então vejam aí nas percepções de vocês. Como eu estava, como eu me senti diante desse pai, como eu me senti diante dessa mãe, maior, menor, que tive vontade, tá? E o segundo, né, a segunda imagem, o elemento azul, ele representava os nossos relacionamentos anteriores, ou talvez até algum em especial, tá? Relacionamento anterior. E o elemento verde, o relacionamento atual. Quem não tem relacionamento pode ser um relacionamento futuro, tá? Que ainda vai vir. Então perceba como eu me senti ali. Quais foram as percepções que vieram para mim diante desses elementos? Alguém quer compartilhar? Alguém tem dúvida? Pode falar, Elore.
Célia, diante do... Dá pra escutar? Tá. Diante da primeira fotinha ali, né? Que é o me sentir grande diante do azul. Não, não, o primeiro não era azul, o primeiro era um roxo e um vermelho. Ah, tá. Isso. O roxo. Você sentiu grande diante do roxo, era o pai. Isso. E queria me aproximar. Eu não estou te ouvindo, fala um pouquinho mais alto. Dá pra escutar? Tá bem baixinho, E agora? agora melhorou. Eu queria me aproximar desse roxo. Mas não sei, ainda tem uma certa. Resistência. Isso, parece que tem alguma coisa ali impedindo, Mas a né? resistência da sua parte, você sentiu ou da parte dele? Acho que da minha. Entendi. E aí o. Pode falar. Pode falar, o vermelho, E o. E o outro eu fiquei distante, assim, não fiquei. O vermelho não teve nada, assim, sabe? Não senti nada, nem aproximação. mas você não se sentiu maior, menor? Não, eu senti Não, igual, assim. não conseguiu nem perceber o tamanho que você tinha diante Não, daquele negócio. não fiquei. Não tive uma conexão ali com aquele vermelho. Entendi. Então, isso tudo, eu não vou trazer assim uma explicação, porque isso não é o mais importante. É só para que você perceba qual é a dinâmica que você está. Dentro de tudo que a gente já vem estudando, já deu para você perceber qual é a dinâmica que você está. E ali, o exercício, ele só traz à tona o que está ainda no meu campo, como que está essa situação de papai e de mamãe. Porque, assim, muitas vezes não, a mãe é que autoriza o filho ir para o pai. No caso, você sentiu a conexão com o pai, e com a mãe não tanta conexão. Então, perceba qual é a dinâmica. Ainda é a dinâmica da filhinha do papai. E aí, qual o movimento que eu posso fazer? Me conectar mais com esse feminino da mamãe. O que eu tenho? Vou deixar já uma tarefinha aí para você. Faz uma listinha. O que eu puxei da mamãe de bom? O que eu tenho de bom? Não precisa me falar, tá? Você vai anotar. O que eu tenho de bom dessa mãe, que veio dessa mãe? Eu vou falar esses. Algo que eu venho trabalhando durante muito tempo, e eu ainda trabalho, Elore, para você ter uma ideia. Esses dias eu estou trabalhando muito o meu feminino, inclusive tive uma crise de cólica menstrual enorme esse mês, porque fazia muito tempo que eu não tinha essa crise. E me passaram, uma das minhas mentoras me passou um exercício para que eu percebesse nas mulheres da minha família o que elas tinham de feminino, de melhor do feminino, para a Renata também, né? Isso, Renata, estamos juntos. Aqui eu estou trazendo bastante coisa. Continua seguindo lá o canal no Instagram, se ainda não segue, siga, porque eu vou trazendo bastante coisa do feminino. Então, estava fazendo esse movimento de o que das mulheres da minha família tem de feminino? E percebo que quando a gente faz uma pergunta, a gente tem aquela ansiedade de querer a resposta na hora. O feminino, ele é um movimento de espera, né? E não é imediatista. A gente espera, a mulher espera 9 meses para aquela criança crescer no ventre dela para nascer. Ele é um movimento de espera, a energia feminina. E aí eu fiquei pensando, fiquei alguns dias pensando. Fiquei alguns dias pensando, porque na minha cabeça, né, arrogante, as mulheres da minha família todas têm um movimento muito do masculino, de ir resolver as coisas, de fazer isso, de fazer aquilo, de resolver, sabe, de trabalho, são reconhecidas pelo trabalho, por serem guerreiras, por não sei o que lá. E eu fiquei dias matutando. E aí, num dado momento,
nem me lembro o que foi que aconteceu. Eu estava até tomando meu banho. E eu caí até no choro, porque o choro também faz parte da gente trabalhar o nosso feminino. E eu lembrei que a minha avó era muito. Ah, lembrei. Como é que foi que eu lembrei? Foi no aniversário da minha tia, então a gente viu a família. Ia conversando com meu primo me contando quando ele veio do Nordeste, que minha avó acolheu, que não sei o quê. E aí eu me lembrei. Aí quando eu cheguei em casa, aí caiu a ficha, aí veio o turbilhão, aí veio a emoção. Porque a minha avó era uma pessoa extremamente acolhedora. E que toda a minha família, todas as mulheres da minha família são extremamente acolhedoras, aquelas pessoas que gostam de receber o outro, que acolhem, que fazem o melhor, sabe? Isso é um movimento muito do feminino. Então, assim, foi muito importante para eu reconhecer esse lugar, porque na minha arrogância, no primeiro momento, eu não conseguia achar nada. E tem muita coisa, depois eu fui achando mais coisa. Então, assim, é cavando o que em mim eu tenho dessa mãe. O que essa mãe tem de bom? Tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas aí, muitas e muitas coisas. E se conectar com esse feminino das mulheres da sua família. Bom, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ah, ela disse que é muito feminina porque chora. Não só o choro, tá? O choro ele é importante também, né? Até pro o homem também tem que chorar. O choro ele ajuda muito a gente a aliviar as nossas tensões, mas a gente tem que perceber qual é o lugar do nosso choro, porque às vezes é um choro realmente de alma e às vezes é um choro de, como é que eu vou te falar, de drama mesmo, né? Tem gente que, eu sou muito intensa, eu sou muito não sei o quê, mas aquilo é um drama, então a gente tem que se perceber. Quando eu trabalho no feminino isso, é um choro da minha alma, talvez até das mulheres da minha família, das situações, enfim. E não ali do drama em si. Então, a gente tem que só perceber essa nuance, essa diferença. Minhas queridas, vamos para o nosso exercício para a gente finalizar meditativo, tá? Encontrem aí uma posição de centramento. Vou compartilhar uma musiquinha aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos agora entrar em contato com o nosso corpo, vamos elaborar todas essas informações que a gente recebeu, essas percepções que vieram para nós, através do nosso pai e da nossa mãe, através dos nossos relacionamentos. Como será que eu estava indo para os meus relacionamentos passados? Como será que eu estava no meu relacionamento atual? Grande, pequena? Será que eu estou, né, no meu tamanho, nas minhas relações? Então vamos lá. Fechem os seus olhos, respire profundamente, encha bem o peito de ar, solta bem devagar. Mais uma vez, enche bem o peito de ar, segura e solta. Só mais uma vez, enche bem o peito de ar, segura e solta lentamente. E agora, eu quero que você, com os olhos fechados, imagine na sua frente seu pai e a sua mãe. Pegue essa imagem dos dois. Como é que você conseguir? E imagine-se pequena diante deles, pequena, como uma criança, ali, nas pernas do papai e da mamãe. E ali no seu lugar de pequena,
Se você puder agora, repita em voz alta. Se não puder, repita mentalmente. Querida mamãe, querido papai, aqui, no meu lugar, eu serei sempre. Perceba o que você sente quando você fala isso para os seus pais. Não queira entender, não queira justificar, não queira que seja diferente. Só perceba. E agora diga a eles, querida mamãe, querido papai, mesmo com tudo que aconteceu, aqui, vocês sempre serão os grandes. E eu não preciso mais escolher entre vocês dois. Querida mamãe, você é a mulher certa para o meu pai. Querido papai, você é o homem certo para minha mãe. E respire profundamente. Deixe que isso reverbere no seu corpo. E agora você diz a eles, querida mamãe, querido papai, agora eu volto para o meu lugar. Eu volto para o meu tamanho de pequeno. Eu concordo com tudo. Eu concordo com os pais comuns que vocês foram e que vocês são. E do meu lugar de filha de vocês, também ser comum, assim como vocês. E posso me relacionar com um homem comum. E agora, imagine os seus pais atrás de você. Sua mãe do lado esquerdo e o seu pai do lado direito. E nesse momento você sempre pode crescer, pode ir para a sua vida. Ainda pequena diante deles, mas do seu tamanho em relação aos seus relacionamentos. E agora, traga na sua frente todos os seus relacionamentos passados. Todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida. Não importa se foi bom, se não foi. Não importa o que aconteceu. Não importa quantos sejam. Deixe que todos se apresentem agora na sua frente. Pois todos eles fazem parte da sua história. E tem um lugar nessa história. Nessas relações, você pode ter assumido vários lugares e vários tamanhos. Em algumas talvez você foi pequena, em outras talvez você foi grande diante desses homens. E olhando para todos eles agora, eu sinto muito, pois fui até vocês fora do meu lugar.
Hoje, no meu lugar, eu incluo todos vocês no meu coração. Todos vocês fazem parte. Têm o seu lugar no meu coração. E se você agora está num relacionamento, traga agora a imagem dessa pessoa. Se você não está, permita que se apresente um novo homem, alguém. Deixe que a sua mente traga. Não se preocupe. E olhando para o seu relacionamento atual ou futuro, você diz para ele: nem maior e nem menor. Nós somos iguais. Nós somos equivalentes. Nós somos o mesmo tamanho. E do mesmo tamanho, eu só dou o que é suficiente. E eu só tomo o que eu preciso desta relação de você. Do meu lugar, agora, eu te tomo como homem e eu me dou como mulher nesta relação. Faça algum movimento que você sentir, de abraçar, se conectar com essa pessoa. E em seguida eu quero que você agora se conecte com as suas crenças, com a sua fé sobre Deus, sobre o universo, sobre o Criador, sobre todas as coisas. Se conecte com aquilo que você acredita, com a fé que o seu coração acredita. Não tem certo nem errado. Se conecte com essa força superior que conecta todos nós numa grande teia amorosa. E agora, no seu coração, você diz com muita humildade: eu sou muito pequena. Muito, muito, muito pequena diante de tudo isso. E eu sinto muito pela minha arrogância. A partir de agora, eu me submeto à vossa vontade e eu me entrego ao bem, ao fluxo. E agora fique um minuto em silêncio no seu coração. Faça a sua própria prece, sua oração, não pedindo nada, mas apenas se rendendo a essa força que guia todos nós num caminho em direção à vida, em direção ao amor. Esse amor que nos criou. Eu vou contar 1 minuto para que você se permita se entregar.
agora aos pouquinhos, vai voltando para aqui fora, mexendo os dedos dos pés, das mãos, voltando. E quando vocês se sentirem bem, pode abrir os olhos. Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento, a nossa gravação.